Dia com Maria Lídia Flandoli. O fraco desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre deste ano frustra expectativas e exige correção de rumo para a reversão dos indicadores decepcionantes. E recebemos hoje o economista Roberto Macedo, que é consultor da Faculdade de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Logo que houve a divulgação dos indicadores da economia, a má notícia, o ministro da Fazenda anunciou que não vai mais estimular o consumo e vai priorizar investimentos. E aí ficou uma curiosidade: se para promover investimento é necessário realmente conter o consumo? Olha, Maria Lídia, não é necessário conter o consumo, porque as pessoas precisam continuar vivendo, né? A questão é a ordem de prioridade, principalmente o que a gente chama de contexto macroeconômico. Mas eu pego mesmo o exemplo aí meu, acredito que seu também, e dos telespectadores. Suponha que você aí não tenha, assim, não é rico, né? Se você levar a vida só consumindo, sem poupar e não criar um patrimônio, você não vai muito longe, principalmente se você se endividar. Então, isso vale para as pessoas. Você tem que economizar um tanto e ir fazendo seu patrimônio para depois você, quando chegar na idade mais avançada, você não ter problema de sustentação. Agora, o governo, para estimular a economia quando ela está em recessão, é justificável ele estimular o consumo, mas ele tem que fazer aquilo que a gente chama de investimento. Ele tem que poupar ou tomar empréstimos e fazer o que a gente chama, esses investimentos, é você aumentar a capacidade produtiva da economia. Quer dizer, você não consome e faz, digamos, um aeroporto, faz uma estrada, e aquilo adiciona a capacidade produtiva da economia e o tal PIB, né, que é o produto da economia, pode crescer mais. Mas leva um tempo, né, professor? Leva Esse tempo. investimento, como o senhor exemplificou, tem aí uma demanda e, ao mesmo tempo, demora. Demora. Esse é o problema. Eu estava até escrevendo meu artigo amanhã no Estadão, é sobre esse assunto, certo? Que eu chamo de PIB tartaruga. O PIB é o produto da economia. O pessoal ainda chamando de PIBinho, mas isso não é correto, porque o PIB brasileiro é muito grande. O que é pequeno é a taxa de crescimento, é uma taxinha. Mas não há o que fazer, você tem que fazer isso, senão você dá o que deu aí. Você viu com a safra recorde, a soja parada nos portos, a coisa não anda, o prejuízo é imenso, certo? E você não cria capacidade produtiva. No caso de uma fábrica é mais claro. Você você faz a fábrica, você produz mais coisas. E ao fazer essa produção, você contrata gente, certo? Você compra insumos e tudo. E aí que a economia anda, certo? Não existe crescimento sem investimento. Agora, essas previsões, as previsões, elas são sempre contrariadas, são revistas para baixo, para pior, e fica sempre aquela indagação. A previsão pessimista de hoje para o crescimento desse ano, ela tem sustentação, né? Ou nós vimos o anúncio dos indicadores da indústria, que foi uma surpresa boa, em meio a tantos indicadores negativos. Para quem? Para o cidadão comum que fica olhando, fica, mas, né, no que é que eu vou me fixar para ter uma expectativa pessoal para a minha vida, né, olhando para o futuro? Olha, eu fui professor de econometria e ensinava os alunos como fazer previsão, certo? Só que eles não seguem a regra que você ensina. A gente ensina o seguinte, olha, você acertar que a economia vai terminar o ano em 3,0%, você não vai acertar, a probabilidade é nula. E aí, então não serve para nada isso, você não vai acertar. Então a gente recomenda fazer por intervalo, você tem que ser mais humilde, certo? Saber que a economia é cheia de incerteza. Por exemplo, esse ano, tem gente aí, se você olhar aquele relatório do Banco Central, o pessoal está achando que vai dar menos de 2,5 por aí, ou 2,5, digamos. Mas seria melhor falar, ó, vai dar entre 2,4 e 2,6, entendeu? Agora, o fato é que a economia não... Agora, quem erra mais é o governo, principalmente o ministro aí, que eu conheço aí da Ou ele vida desempenha acadêmica. um papel mais otimista e joga No lá governo, em cima. eu já tive no governo, você não pode ficar aí também só anunciando tempestade, certo? Porque há um elemento psicológico.
Mas você também não... se você fica... O telespectador que vê no noticiário que a economia está mal, ele retrai o consumo, o empresário retrai o investimento, não é bom. Mas também você não pode chegar ao ponto de ficar fazendo previsão muito otimista que você perde credibilidade, sabe? Eu tive no governo, eu achava melhor ficar calado, entendeu? Porque você fala assim, nós estamos fazendo o máximo para pôr as coisas para andar. E como é que está o clima de confiança na firmeza e estabilidade do governo em relação à condução da política econômica? Não, o clima não está bom. O governo mexe muito, certo? E ele faz as coisas muito pontuais, dá um benefício aqui, toma uma medida colar. Agora, eu sou crítico do governo, mas eu também você tem que ver o lado bom das coisas, senão esse país não vai para frente. E qual é o lado bom? O lado bom é que caiu a ficha, que você não pode tocar o país só estimulando o consumo. Isso caiu, aliás, no ano passado. A presidente Dilma, não sei se você lembra, em agosto ela anunciou um enorme programa de concessões de ferrovias e rodovias, quase 150 bilhões de reais. Mas o problema que o governo está enfrentando é que ele não consegue fazer as coisas, né? Esse programa era para ter feito as licitações entre dezembro e maio, e agora em agosto ele já vai fazer um ano e não aconteceu nada, sabe? Então, o artigo que eu escrevi amanhã para o Estadão, ele fala assim, PIB tartaruga, acelera Brasil, né? Eu estou sugerindo que o governo precisa acelerar, certo? E aí até eu usei o Galvão Bueno, que falava acelera aí, dividir, fazer um brado pelo país, né? Que ecoasse aí e os governantes todos resolvessem fazer as coisas mais rapidamente. Que o tal PIB, né, quando você fala, o Brasil teve um PIB de 4 bilhões, aquilo é por unidade de tempo, é num ano, né? Se você fizesse as coisas mais rápido, o PIB cresceria. É o que os economistas chamam de aumento de produtividade. E esse brado pode acontecer, afinal de contas, o ano é pré-eleitoral e interessa ao próprio governo, interessa ao poder público, aos homens públicos, que a economia tenha uma performance melhor, né? Mas eles estão muito preocupados com a urna, né? E aí que tá. E aí eu temo que eles vão, de novo, fazer coisas pró-consumo, certo? Por exemplo, o salário mínimo não vai ter um reajuste muito grande ano que vem, porque ele se baseia no crescimento de 2 anos que foi fraco, né? Aí eu temo que eles deem um abono aí, uma coisa assim, entendeu? Então, agora, eu acho que o governo devia pensar no país, certo? Mas isso é sonhar agora. Eu sou aí, você me conhece há um tempo, e eu vi um sujeito aí chamado Juscelino Kubitschek, que ele fez realmente coisa, ele fez boa parte das rodovias nacionais, fez Furnas, Três Maria e tudo, realmente investia. E ele não tinha esse monte de ministério, ele tinha grupos de trabalho, né? E que tinha que cobrar desempenho, vamos fazer isso, e saía, certo? Agora, o negócio aí ficou um jogo de empurra, né? Eu acho que ter essa quantidade de ministros é um absurdo, você não consegue falar com eles todo mês, né? Agradeço a sua entrevista, professor. Uma boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço, já sou veterano aqui no